Ele não tinha chorado em anos. Nem quando perdeu os movimentos das pernas. Nem quando os médicos confirmaram que nunca mais andaria. Nem quando os corredores daquela mansão enorme em Lisboa foram ficando cada vez mais silenciosos, cada vez mais vazios, até que o silêncio se tornou a única coisa que ainda o visitava com regularidade. Ricardo Mendes havia construído um império. Hotéis, empresas, investimentos espalhados pelo país. O nome dele aparecia nos jornais, nas revistas, nas conversas de quem admirava poder de longe. Mas ali, naquela cadeira de rodas empurrada contra a janela que dava para o jardim que ninguém mais cuidava com afeto, ele era apenas um homem velho por dentro. Cansado. Quebrado em silêncio. E então ela riu. Foi um riso pequeno, involuntário, quase desculpando a si mesmo antes mesmo de soar. Mas soou. E o som atravessou o ar daquela sala como se tivesse quebrado um vidro que Ricardo não sabia que ainda existia dentro dele. Algo se moveu. Algo que ele havia enterrado fundo, muito fundo, em um lugar que julgava inacessível. Ele piscou. Olhou para aquela mulher simples, ajoelhada no chão com um pano na mão, ainda sorrindo levemente para si mesma depois do pequeno escorregão. E por um segundo, apenas um segundo, o mundo parou. Mas para entender o que aquele riso significou, é preciso voltar. Voltar até onde a dor começou de verdade. A mansão havia sido comprada há quase 30 anos, numa época em que Ricardo ainda acreditava que tamanho era documento. Que quanto maior a casa, mais completa seria a vida. Ele tinha dinheiro, tinha ambição, tinha uma mulher que o amava mais do que ele merecia e não entendia o valor de nenhuma dessas coisas. Ana esperava por ele nas noites em que ele chegava tarde. Nas manhãs em que ele saía antes do café. Nas festas em que ele aparecia como vitrine de si mesmo e desaparecia logo depois, já pensando no próximo negócio, na próxima conquista, no próximo degrau de uma escada que nunca parecia ter fim. Ela nunca reclamou. Ou reclamou poucas vezes, e ele não ouviu. Um dia ela parou de esperar. Não foi dramático. Não houve cena, não houve grito. Ela simplesmente foi ficando mais quieta, foi se apagando devagar, como uma vela que ninguém lembra de reavivar. E Ricardo estava ocupado demais para notar que a chama havia sumido até que só restava a cera fria. Quando percebeu, já era tarde. E pouco tempo depois, o acidente veio como se o destino quisesse garantir que ele ficasse parado para pensar em tudo que havia destruído enquanto corria. A cadeira de rodas chegou. A mansão ficou. E o silêncio foi crescendo até tomar conta de cada cômodo, de cada corredor, de cada amanhecer que ele via pela janela sem realmente enxergar nada. Os funcionários vinham e iam. Aprenderam rápido que era melhor não tentar conversa, não tentar proximidade. Ricardo Mendes havia erguido um muro ao redor de si mesmo, e ninguém ousava se aproximar o suficiente para bater nele. Até que Mariana chegou. Ela era simples. Não do jeito que as pessoas usam essa palavra para diminuir, simples do jeito verdadeiro, que é raro. Não tentava impressionar. Não falava mais do que o necessário. Chegava de manhã, fazia seu trabalho com uma atenção que parecia quase íntima, e saía sem deixar barulho. Ricardo anotou, mas não da forma que nota alguém que se destaca. Ele anotou porque ela era a única pessoa naquela casa que não o tratava como um objeto frágil prestes a quebrar. Todo mundo tinha pena. Era visível nos olhos, naquele cuidado excessivo, naquela leveza artificial com que falavam ao redor dele como se qualquer palavra errada pudesse fazê-lo desabar. Mariana não tinha isso. Ela simplesmente trabalhava. E ao trabalhar, parecia dizer, sem palavras, que ele ainda era uma pessoa. Não um caso. Não uma tragédia. Uma pessoa. Ela entrava no quarto dele com passos leves, sem precisar anunciar que estava ali. Limpava cada canto com uma atenção que ia além da obrigação. Como se o espaço merecesse cuidado. Como se ele merecesse cuidado, não por pena, mas por respeito. Ricardo ficava na janela. Ela trabalhava.
O silêncio entre eles era diferente do silêncio que havia tomado conta de tudo mais. Era um silêncio que respirava. E então, naquela manhã comum, ela viu uma pequena mancha no chão perto da cadeira de rodas. A maioria das pessoas teria ignorado ou fingido não ver. Mariana simplesmente abaixou, pegou o pano e começou a limpar com aquela paciência que ela carregava consigo como se fosse parte do próprio corpo. Foi aí que escorregou levemente. Nada de grave. Um desequilíbrio pequeno, quase imperceptível. Mas ela deixou escapar um riso. Curto, genuíno, sem pretensão. O tipo de riso que sai quando a gente não está tentando ser nada para ninguém. E Ricardo Mendes, que não chorava há anos, sentiu algo se partir dentro do peito. Ele não sabia de onde vinha aquela sensação. Ficou olhando para ela por um segundo mais longo do que deveria, e então desviou o olhar com a velocidade de quem foi pego fazendo algo que não sabia que estava fazendo. Mas a memória já havia chegado. E memória não pede licença. Ana ria assim. Não de grandes piadas, não de situações elaboradas. Ela ria de coisas pequenas. De tropeços bobos. De momentos que a maioria das pessoas deixaria passar sem notar. E aquele riso dela era a coisa mais honesta que Ricardo havia conhecido, e havia passado anos sem sequer pensar nisso. Agora estava pensando. E junto com o riso de Ana vieram as imagens que ele havia trancado com cuidado cirúrgico, as noites em que ela ficou acordada esperando, as manhãs em que tentou conversa e ele respondeu com monossílabos, os momentos em que ela precisava que ele escolhesse entre o trabalho e ela, e ele sempre escolhia errado. Ele havia perdido a capacidade de andar. Mas havia perdido Ana muito antes disso. E essa era a perda que não aparecia nos relatórios médicos, que não tinha nome nos prontuários, que doía de um jeito que nenhum fisioterapeuta sabia tratar. Mariana já havia terminado o trabalho e saído do quarto sem que ele percebesse. O silêncio voltou, mas desta vez trazia companhia. Trazia a pergunta que ele havia evitado por anos, que havia enterrado sob rotinas e amargura e a conveniente narrativa de que era tarde demais para qualquer coisa. Será que ainda era tarde demais? À tarde ela voltou com uma bandeja. Comida simples, arrumada com aquele mesmo cuidado sem exibicionismo. Colocou perto dele, recuou um passo, esperou para ver se era preciso mais alguma coisa. Ricardo olhou para a bandeja. Olhou para ela. Sentiu a distância entre a boca e as palavras que nunca chegavam a sair. Por anos ele havia deixado o silêncio responder por ele, e o silêncio havia se tornado fluente demais. Tentou falar. Os lábios se moveram, mas o som não veio de imediato. Como um músculo que não se usa por tempo demais e precisa ser lembrado de como funcionar. Mariana não pressionou. Não inclinou a cabeça com aquela expressão de espera que faz a pessoa sentir que está decepcionando alguém. Ela apenas ficou parada com leveza, dando a ele o tempo que precisava sem transformar isso em um peso. E o peso diminuiu o suficiente para que as palavras saíssem. Obrigado. A voz saiu rouca, estranha, como algo que voltava de um lugar distante. Mariana piscou levemente, uma surpresa pequena e genuína, e então sorriu. Não o sorriso profissional que os funcionários usavam quando queriam parecer adequados. Um sorriso real. Ricardo desviou o olhar antes que a emoção chegasse longe demais. Mas algo havia se movido. Algo havia começado. Os dias seguintes foram diferentes em doses pequenas. Ela continuava fazendo o mesmo trabalho. Ele continuava sentado na janela. Mas agora havia uma camada a menos entre os dois. Ele não fingia mais que não havia. Ela não fingia mais que não sabia que ele a observava. O silêncio virou outro tipo de silêncio. Não o silêncio de quem está sozinho, mas o de quem está em companhia sem precisar preencher o espaço com palavras desnecessárias. Ela voltou a cantarolar. Aquela melodia baixa, quase distraída, que saía enquanto trabalhava como se fosse parte do ritmo natural do corpo. Ricardo passou a esperar por ela sem admitir isso nem para si mesmo.
Passou a anotar o horário, a anotar quando ela entrava, a notar como o quarto ficava diferente enquanto ela estava ali. Numa tarde, ele a viu tentando carregar um balde mais pesado do que o usual. Não pensou. Simplesmente começou a empurrar a cadeira de rodas na direção dela antes que a racionalidade pudesse argumentar que não tinha sentido, que ele não poderia ajudar de verdade, que seria constrangedor. Parou no meio do caminho. Mariana o olhou. E desta vez o que havia nos olhos dela não era surpresa, era algo parecido com respeito. Ela viu o gesto. Entendeu a intenção. E ajustou o balde por conta própria, sem fazer do momento uma cena, sem diminuir o que ele havia tentado fazer. A intenção já basta, ela disse baixinho, quase para si mesma. Ele ficou com aquelas palavras por dias. A tarde em que tudo virou de vez chegou como as coisas importantes sempre chegam, sem avisar, sem cenário preparado. O céu sobre Lisboa estava daquele dourado lento de fim de dia, a luz entrando oblíqua pela janela e pegando nas poeiras suspensas no ar como se transformasse o comum em algo que merecia atenção. Mariana estava ajeitando as cortinas com aquele cuidado de sempre, e Ricardo a observava sem esconder mais. E então falou. Não sobre o tempo, não sobre o trabalho, não sobre nada prático. Perguntou algo real. Por que você sorri assim? Fazendo o que faz, do jeito que faz, por quê? Ela parou. Soltou levemente a cortina e se virou para ele com uma expressão que não era a de quem foi pego de surpresa, mas a de quem reconhece uma pergunta verdadeira e decide honrá-la com uma resposta verdadeira. Porque perdi muito, ela disse. Simples assim. Sem drama, sem pausa calculada. Perdi pessoas. Perdi coisas que achei que eram minhas para sempre. Tive sonhos que não se tornaram o que eu esperava. Ele ficou quieto, esperando. Mas aprendi que a dor não vai embora se a gente ficar olhando fixo para ela. Ela só ocupa mais espaço. Então eu escolhi olhar para as coisas pequenas que ainda são boas. O sol de manhã. Uma tarefa bem feita. Um sorriso que aparece sem querer. É o único jeito que encontrei de continuar. Ricardo ficou com aquelas palavras no peito como se fossem peso e alívio ao mesmo tempo. Ela havia perdido. Ele havia perdido. Mas onde ele escolheu o silêncio, ela escolheu as pequenas alegrias. Onde ele construiu muros, ela construiu frestas por onde a luz entrava. E de repente a pergunta que havia ficado ecoando por dias voltou com mais força. Qual dos dois havia sofrido mais? Ou será que o sofrimento não era sobre o quanto se perde, mas sobre o que se faz com o que sobra? As lágrimas vieram sem que ele percebesse que estavam chegando. Não foram as lágrimas ruidosas de quem desaba de vez. Foram as lágrimas silenciosas de quem finalmente para de segurar. Escorreram pelo rosto de Ricardo Mendes como se pedissem licença, como se não quisessem incomodar depois de tanto tempo represadas. Ele não desviou o rosto. Não levantou a mão para escondê-las. Pela primeira vez em muito tempo, deixou sentir. Deixou chegar. Deixou que o que estava guardado desde o dia em que percebeu que havia perdido Ana, desde o dia do acidente, desde todos os dias de silêncio e arrependimento bem arrumado no fundo do peito, deixou que tudo aquilo subisse de uma vez. Mariana ficou parada. Não correu para confortá-lo com palavras que não caberiam ali. Não saiu do cômodo por desconforto. Ficou presente, dando a ele a dignidade de sentir sem audiência, mas sem solidão. Quando o silêncio voltou, era outro silêncio. Então aconteceu algo que ninguém naquela casa havia visto em anos. Algo tão pequeno e tão enorme ao mesmo tempo que Mariana precisou piscar para ter certeza que estava vendo direito. Os lábios de Ricardo se curvaram. Não era um sorriso largo. Não era perfeito. Era o sorriso de alguém que havia esquecido como se fazia e estava tentando lembrar com cuidado, como quem volta a usar um músculo que ficou quieto tempo demais. Frágil. Real. Com significado em cada milímetro. Mariana sorriu de volta. Não com euforia, não com o alívio exagerado de quem acha que transformou alguém.
com a calma de quem entende que não foi ela que o mudou. Foi ele. Ele havia se deixado. E naquele quarto em Lisboa, onde o silêncio havia durado anos, algo começou. Não uma redenção fácil com resolução pronta, mas algo mais raro, um homem olhando para dentro de si mesmo sem correr. Um coração que havia decidido que ainda valia a pena bater de verdade. Ricardo Mendes havia perdido muito. Havia errado mais ainda. Havia deixado passar o que não deveria ter deixado, havia ficado quieto quando precisava ter falado, havia estado presente no corpo e ausente em tudo mais que importava. Mas ali, naquela tarde dourada sobre Lisboa, enquanto uma mulher simples e de sorriso honesto ajeitava as cortinas de um quarto fechado há tempo demais, ele entendeu uma coisa que nenhum dos seus anos de ambição havia ensinado. Recomeçar não exige grandiosidade. Não exige que o passado se desfaça. Não exige que a dor desapareça. Às vezes recomeçar é apenas isso. Uma pergunta feita com honestidade. Uma resposta recebida com o coração aberto. Um riso pequeno que atravessa um silêncio enorme. E um sorriso que volta, devagar, como quem aprende de novo.